Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 11, Efeitos Intelectuais. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar os fenômenos de psicofonia e de inspiração, aqueles ligados à emancipação da alma, como o sonambulismo, as modalidades mediúnicas de produções artísticas e, finalmente, um destaque para a psicografia. O primeiro tipo de mediunidade que nos vem à mente, quando falamos de efeitos intelectuais, certamente deve ser os médiuns falantes, ou psicofonia, como é bastante conhecido aqui no Brasil. Allan Kardec registra o seguinte conceito: são os médiuns que falam sob a influência dos espíritos, muito comuns. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Geralmente, se exprime sem ter consciência do que diz. As reuniões mediúnicas brasileiras são basicamente aquelas que se utilizam de médiuns falantes, porque a gente estabeleceu um método de trabalho onde nós gostamos de conversar de modo direto com os espíritos. Então, a psicofonia ajuda bastante. Kardec fala que era bastante comum na época dele, podemos perceber que continuam bastante comuns em nossa época, traz essa relativa facilidade quando tem interesse de conversar com o espírito de modo direto. Kardec fala aí de que geralmente o médium não tem consciência daquilo que está dizendo. Quando a gente acompanha os trabalhos de reunião mediúnica, a gente percebe que isso de fato acontece. Claro, tem algumas variações, alguns médios que têm uma lembrança um pouco mais acentuada, parcial, mas geralmente é assim. Você precisa ir dando uns toques, fazendo alguns comentários a respeito da comunicação, para que o médium se recorde ou tenha uma noção melhor a respeito daquilo que aconteceu. Mas, na generalidade, ele não acompanha, não tem ideia daquilo que ele está comentando. Nós temos aí a categoria de médiuns inspirados, e o registro é o seguinte: aqueles a quem, quase sempre, malgrado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Vejam vocês que isso aqui é uma variedade da mediunidade intuitiva, quer dizer, acredito que todos nós, em algum nível, do mais superficial ao mais profundo, ao mais patente, somos médiuns de inspiração, quer dizer, é o método mais direto que os espíritos têm de atuar sobre nós, sem esperar aquelas condições que já discutimos na aula específica sobre os mecanismos da mediunidade, para que produzam efeitos mais patentes, é o modo como os espíritos se encontram para agir sobre nós. Aqui, claro, nas produções artísticas e literárias, vai ser bastante comum de acontecer essa inspiração por parte dos espíritos que vão estar sugerindo ideias para os sujeitos que vão estar produzindo essas obras, que são, afinal de contas, trabalhos da inteligência. E, obviamente, aí nos atos ordinários da vida. Então, a maneira como os espíritos participam da nossa existência muitas vezes é assim. Esse aconselhamento eles vão fazer através do pensamento. Então, a gente está literalmente inspirado. Curioso disso é porque em muitas situações a gente vai agir baseado segundo algumas ideias que nós tivemos e essa inspiração pode ser tão natural, tão espontânea, que a gente nem se dá conta de que foi um espírito que soprou aquela ideia, aquele caminho, uma conduta a adotar, um pensamento a seguir. Mas aquilo vem tão natural em nós, muitas vezes a gente nem se percebe e às vezes até pode se vangloriar de uma ideia que originalmente nem é nossa. Tem uma categoria específica que Allan Kardec vai trabalhar, que ele chama de médiuns proféticos. E diz assim: recebem, permitindo o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral, e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução destes. Interessante porque no Antigo Testamento, aquela sequência que nós assistimos de Moisés até chegar em Jesus, a gente percebe que é uma era profética.
vamos dizer assim, né? Que é exatamente esse tipo de médium está exemplificado nesse contexto aí. São figuras que vieram ali dentro daquela população, que tinha uma estrutura encadeada nesse sentido e que vieram trazer revelações sobre coisas de interesse geral. Tanto que a própria chegada de Jesus não é exatamente uma surpresa, uma novidade, né? Já havia ali sido profetizado a respeito da vinda dele, de algumas características gerais da sua missão. Então a gente vê que essa época de ouro, por assim dizer, desses médiuns proféticos, até porque o contexto da época pedia isso. Hoje em dia é um trabalho muito mais compartilhado entre os médiuns, provocando manifestações de conteúdo muito semelhante, que é o próprio trabalho de Kardec que foi feito nessas bases. Ele está dizendo aqui que é uma variedade dos médios de pressentimentos, que geralmente o pressentimento aqui está associado a um interesse mais particular, né, ou de pessoas mais próximas. E se a gente conversar com pessoas no nosso círculo de convivência, no movimento espírita em especial, a gente vai ver que há pessoas que apresentam, talvez não com muita frequência, mas que têm esses pressentimentos. Finalmente, nós chegamos no que Kardec chamou dos médiuns sonâmbulos e estáticos. E aqui eu faço uma referência à aula anterior, onde abordamos isso, de que a emancipação da alma e a mediunidade formam uma linha contínua, que essa divisão é mais didática do que tudo. E aqui nós vemos exatamente uma região de fronteira. O sonambulismo e o êxtase são estados de emancipação da alma, né? O êxtase com um desprendimento ainda mais acentuado do perispírito do sujeito ali. Mas se essas pessoas, nesse estado de emancipação da alma, entram em contato com os espíritos, estabelecem relações ali, então nós temos aí um fenômeno que é mediúnico. Então começa com uma emancipação da alma, mas como entra numa relação com os espíritos e muitas vezes transmitindo isso a terceiros, então se transforma no fenômeno mediúnico. Então, médiuns sonâmbulos são aqueles que, em estado de sonambulismo, são assistidos pelos espíritos. E os médiuns estáticos são os que, em estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Talvez um exemplo notório de médium estático seja o Swedenborg. Kardec fala sobre ele na Revista Espírita, em novembro de 1859, para quem tiver interesse. No caso do sonambulismo, eu lembro de um exemplo que tem no Livro dos Médiuns, do médium sonâmbulo, que era o indivíduo que, no estado sonambúlico, ele percebia os males físicos das pessoas, porque ele estava dotado de dupla vista, então, como ele estava tendo a percepção através do perispírito, não existiam os limites corporais. Então, ele enxergava literalmente os males das pessoas. E depois passava receitas. Mas as receitas eram ditadas por um espírito. Então, não era um fenômeno apenas sonambúlico, mas era mediúnico, porque ele, sonâmbulo, via, mas quem ditava as receitas eram espíritos. Ele não tinha capacidade para fazer isso. E, finalmente, nós temos aí uma qualidade de médiuns especiais, por assim dizer, que são aqueles voltados para produções artísticas. Vejam que aqui é uma diferença dos médiuns inspirados, que falamos anteriormente, porque naquela categoria os espíritos vêm, sugerem algumas ideias e, entregam isso para o médium, e aí ele vai fazer a sua própria elaboração. Aqui nas produções artísticas, os médiuns estão servindo de instrumento para que o espírito produza ele mesmo ali a sua manifestação artística. Então Kardec percebeu na época dele, né, os médiuns pintores ou desenhistas, que são os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos de médiuns pintores. Se você puxar aí pela internet você vai descobrir alguns, tanto dos que já faleceram, quanto dos que ainda estão em atividade. E é interessante observar, porque igual a gente vê na psicografia, a maioria deles exerce essa pintura de maneira muito veloz, né? Realmente é um comando do espírito. Muitos não têm a menor noção sobre regras e estilos de pintura e ainda assim o fazem sob influência mediúnica. E nós temos os médiuns músicos, são aqueles que vão executar, compor ou escrever músicas sob a influência dos espíritos. E aqui no Brasil a gente tem exemplos também de médiuns nesse sentido, principalmente de médiuns que escreveram músicas,
né, de espíritos que se utilizaram de médios compondo algumas músicas. Então, assim, é muito interessante, nós temos vários exemplos aqui no Brasil sobre isso. Eu não achei nada em Kardec, nem vi nas minhas pesquisas médios escultores, por exemplo, né? Os poetas têm, a gente vai comentar dentro ali da psicografia, mas eu não vi ninguém fazendo um trabalho desse tipo. Seria muito interessante observar um espírito agindo dessa forma tão patente, tão material. E finalmente chegamos nos médios escreventes ou psicógrafos. Se você ler e estudar o livro dos médios, vai perceber que Kardec dá um grande destaque para essa modalidade mediúnica. Por um motivo que eu considero bastante objetivo. Kardec precisava registrar o trabalho dele e estava interessado em montar uma discussão filosófica. Então, a escrita era a modalidade mais oportuna que ele tinha à sua mão. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de gravar áudio, de gravar vídeo. Então, se a gente quiser fazer um trabalho de discussão mediúnica, filosófica, a gente tem esses recursos adicionais para registrar as comunicações. Na época de Kardec, não. Era escrita, então, que possibilitava fazer isso. Além disso, quando ele discute sobre a formação dos médios, ele fala que também é a modalidade mais fácil de perceber e de fazer esses exercícios. Então, o que é um médium escrevente, né, o psicógrafo? São os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Então, o espírito vai lá se utilizar do médium para que ele possa registrar algumas mensagens. No Brasil também a gente tem uma tradição fecunda nos médios psicógrafos, até porque a doutrina espírita, né, desde a época de Kardec, a gente falou, valoriza muito, né, a leitura, então os médios psicógrafos vão cumprir um papel muito importante. Registro aqui um fenômeno para a gente fazer a diferença. Eu não citei diretamente quando estudamos anteriormente os efeitos físicos, mas convém marcar aqui a diferença. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem nenhum intermediário. O que isso quer dizer? O espírito não está escrevendo através do médium, através da mão do médium. O espírito grafa a mensagem diretamente no papel. Tem várias pesquisas sobre isso registradas, inclusive pelo Kardec, pelo Akasakov também, mas não é a mão do médium. O espírito faz ali um efeito físico e grafa diretamente sobre o papel. Bom, o Kardec se interessa então em classificar a psicografia segundo diversos critérios. A gente vai ver alguns deles. O primeiro que ele adota é segundo o modo de execução. Então ele entende que há três possibilidades aí. Os médios escreventes mecânicos, que ele entende que são muito raros, são aqueles nos quais o espírito conseguiria atuar diretamente sobre a mão do médium, ele não teria absolutamente nenhuma consciência, nenhuma participação no fenômeno. O que os espíritos discordam de Kardec. Eles dizem que mesmo no médium escrevente mecânico, o espírito do médium é o intérprete da mensagem que está sendo veiculada pelo espírito desencarnado, pelo espírito comunicante. Então é importante deixar isso claro. Os médiuns semimecânicos, que são os mais comuns, então ele tem uma noção do que ele está escrevendo ali, na hora que ele escreve, ele não tem uma noção completa da mensagem. Quando a gente conversa com os médiuns, eles vão dizer isso. Então, para começar, geralmente fica uma palavra ali muito forte, martelando a cabeça, tem um formigamento na mão, no braço, essa coisa toda, e ele pega para escrever, quando tem aquela palavra ali insistindo, vai tendo consciência palavra a palavra, tem uma ideia, mas ele não tem uma ideia do todo. E geralmente escreve de maneira muito rápida. Esses são os mais comuns, é o que a gente vê em abundância. E, finalmente, os médiuns intuitivos. A mão é conduzida voluntariamente. Nesse caso aqui, o médium sabe do que ele está escrevendo, então ele recebe aquele pensamento, tem noção dele, e a partir daí que ele vai grafar. Se a gente parar para pensar, talvez muitas obras literárias surjam no esquema de mediunidade intuitiva. O indivíduo ali vai percebendo essas ideias dos espíritos, a sua mão não é conduzida por esse espírito nesse movimento frenético, mas a partir daquela ideia ele vai discorrendo com facilidade ali um texto. Kardec propõe um outro modo de classificar a mediunidade, que é segundo o gênero daquilo que está sendo escrito. Eu coloquei apenas alguns aqui, não estão todos os que Kardec lista no Livro dos Médiuns. Convido vocês a lerem o item na íntegra para pegar tudo. Ele fala dos médiuns versificadores, que dão comunicações versificadas. Eu vou escrever aí as poesias, os versos e tal.
Eu achei interessante colocar porque é menos comum da gente ver. Eu tive contato com um médium assim na reunião mediúnica que trabalho durante algum tempo, muito embora ele não escrevesse, ele falasse, mas está dentro dessa ideia dos versos. E a própria trajetória do Chico Xavier começa com um livro de poesias, que é o Parnaso de Além Túmulo. Tem os médios literários, que vão dissertar com sagacidade, isso aqui é só um resumo, obviamente, eles têm facilidade para escrever os textos de maneira geral. Né? Então, são textos que propõem um pensamento, que tem começo, meio e fim, está bem organizado, tem uma estrutura, tem uma coerência interna e por aí vai. Tem os médios religiosos, que vão tratar de questões de religião, e o movimento espírita brasileiro vai apresentar vários dessa modalidade por causa da natureza do espiritismo no Brasil, né, que tem essa pegada religiosa muito forte, então a gente vai ver muitos médios que vão tratar exatamente dessas questões. E, finalmente, o que Kardec chama dos médios filósofos e moralistas. E eu dei o exemplo da própria obra de Allan Kardec. Né? Quando a gente vê o Livro dos Espíritos, quando a gente vê as comunicações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, dentre outros exemplos, né, a gente percebe que Kardec precisou desse tipo de médium, que tivesse facilidade para tratar com essas coisas, dos espíritos que viessem comunicar, para montar exatamente o tipo de obra, de estrutura que Allan Kardec fez da doutrina espírita. Então foram médios muito úteis para o trabalho de Allan Kardec. Agora, e já entrando nos finalmente aqui, Allan Kardec se propõe a fazer uma classificação dos médios escreventes, dos psicólogos, segundo as suas qualidades morais. E ele divide em dois grandes grupos que a gente vai ver nos próximos 2 slides. São os médiuns imperfeitos e que são os bons médiums. Tá? Ele vai fazer essa dupla classificação. Eu separei algumas modalidades desses médiuns imperfeitos. Então tem os levianos, que usam da mediunidade apenas como passatempo ou coisas fúteis. Se você circular um pouco no ambiente espiritualista, vai encontrar vários desses médiuns, né? Pessoas que levam mesmo como se fosse uma brincadeira, sem grandes consequências, tá? Por isso o nome levianos. Tem aqueles que são chamados de suscetíveis, que vão se melindrar com as críticas que recebem nas suas comunicações. A gente vai até discutir isso de maneira particular na aula sobre obsessão mais à frente. Mas são indivíduos que não sabem levar numa boa as críticas que são direcionadas ao trabalho que eles estão fazendo. Então, qualquer apontamento que faz, eles se melindram, eles se doem. Tem os médiuns mercenários, que são aqueles que exploram a sua faculdade, mas de maneira proposital, clara, explícita. São indivíduos que vão cobrar, por exemplo, os serviços mediúnicos. Essa cobrança geralmente em dinheiro, mas ela pode ser feita de outras formas também, trocando favores, recebendo presentes, e por aí vai. Tá? Há várias formas de se fazer especulação em cima da mediunidade. E, finalmente, os invejosos, dentro desse nosso recorte, que são aqueles que vão olhar com despeito os outros médiuns, que ficam doloridos sobre a qualidade do que é recebido por outros médiuns e tal, sempre acham que as suas comunicações são melhores, são mais importantes, seu trabalho é mais bem feito do que outros médiuns, e mesmo quando os outros fazem de boa qualidade, tem dificuldade em admitir isso. E esses bons médiuns, segundo Kardec, eu peguei todos os 4 que ele propõe lá na obra, né? Na verdade, assim, a divisão é mais didática, se a gente parar para pensar. São qualidades nesse trabalho mediúnico que vão caracterizar esse bom médico. Um médico que é dedicado, que é empenhado na sua tarefa, que está no esforço de melhoria, à medida que ele tem o seu exercício mediúnico. Então, ele fala dos médiuns sérios, que vão utilizar a sua faculdade para o bem, para coisas úteis, vão atender as pessoas, oferecer consolo, orientação espiritual. Então, isso é usar para coisas úteis, né? Se a gente pegar o exemplo da Dona Ivone do Amaral Pereira, eu vivo falando sobre ela, é um exemplo bastante claro do que é um médium sério. Os médiuns modestos, que não se atribuem nenhum mérito, é muito interessante ele falar isso, porque a modéstia é uma necessidade do exercício mediúnico sério, porque aquilo que está sendo produzido não é do médium, ele é um intérprete, tal, dá sua contribuição, ele dispõe do seu tempo, do seu esforço, mas o pensamento, originalmente, ele decorre dos espíritos. Então, me gabar de uma coisa que não sou eu que produzo, né, faz menos sentido ainda do que eu ser orgulhoso por outros motivos. Ele fala dos médiuns devotados,
que compreendem a missão a cumprir, né? E a gente observa no interiorzão desse Brasil muito médium devotado, gente anônima que está ali com disciplina, se empenhando, né, em ajudar as outras pessoas, e finalmente os médios seguros que merecem a nossa plena confiança. São tão dedicados, sérios, né, que eles adquirem assim, essa respeitabilidade e geram, despertam essa confiança nas pessoas que estão ao redor, na qualidade do que eles têm a produzir, na seriedade com que eles levam essa tarefa. É o nosso conteúdo de hoje. Fiquem com Deus.